Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Vamos falar sobre as relações entre a independência dos Estados Unidos e a Conjuração Mineira? O vídeo de hoje é uma entrevista com o professor André Figueiredo, professor da Unesp de Assis, meu companheiro nespiano, que é simplesmente uma das maiores referências no estudo da Conjuração Mineira. Recentemente o André lançou esse livro aqui, ó, A Independência dos Estados Unidos e a Conjuração Mineira, onde ele trata das relações que existiram entre os Estados Unidos e os formuladores desse projeto de independência em Minas Gerais. O papo tá bem legal, nós falamos a respeito do contexto atlântico do final do século XVIII, tentando entender as relações entre Estados Unidos e a insatisfação dos colonos brasileiros com a metrópole, bem como as relações diretas que aconteceram entre os idealizadores da Conjuração Mineira e os pais fundadores da América. E o mais legal é que você também pode adquirir esse livro aqui entrando em contato diretamente com o professor André Figueiredo. O e-mail dele, para que você escreva pedindo o seu livro, está na descrição do vídeo. Agora, se você é membro, apoiador do canal do Sorrilha, você vai concorrer a um livro como esse. Na verdade, a 2 livros como esse. Nós teremos sorteio de 2 livros para quem é apoiador do canal do Sorrilha. Então, se você quer ter a chance de ganhar esse livro aqui, ó, A Independência dos Estados Unidos e a Conjuração Mineira, considere se transformar em um membro apoiador do canal. Porque, além de participar de sorteio de livros, o apoiador do canal tem uma série de conteúdos exclusivos, como, por exemplo, vídeos que são publicados com antecedência, sugestão de pauta, conteúdos que são produzidos apenas para os membros do canal, entre outras vantagens. E tudo isso que eu falei, por menos de $1 por mês. Então, antes de irmos para o vídeo, eu já peço para você deixar um like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita e, claro, depois de tudo isso que eu falei, considere se transformar em um membro apoiador aqui do canal. Beleza? Então, bora pro vídeo. André, tudo bem? Tudo bom, Marcos? É um prazer. Seja bem-vindo aqui ao canal. Estou às ordens. André, você está lançando um novo livro agora, A Independência dos Estados Unidos e a Conjuração Mineira, Aspirações Políticas e Libertárias nas Minas Gerais do final do século XVIII. A gente sabe que você é uma das maiores referências quando se trata de Conjuração Mineira. É o trabalho da sua vida, né? Assim, desde que eu lembro você dando entrevista no Jô Soares, falando sobre já a Conjuração Mineira. Eu queria saber eu queria que você contasse um pouco aqui para o público do canal, como é que você chegou, né, para trazer os Estados Unidos para essa conversa, né? Já que é um tema que você domina e trabalha há tanto tempo. Bem, na verdade, eu trabalho com os grandes proprietários de terras que se envolveram na Inconfidência Mineira. Então, eu venho estudando as fortunas dos inconfidentes, os patrimônios desses inconfidentes. E, em determinado momento, quando você lê a documentação e você tenta entender por que eles propuseram um projeto de separação das Minas Gerais do restante do Brasil, a gente acaba buscando as raízes ideológicas, os primeiros momentos em que se pensou um projeto de independência. E aí, automaticamente, eu acabei chegando, né, como todo mundo que lê sobre a Inconfidência Mineira, acabou chegando nos famosos contatos entre os comerciantes radicados no Rio de Janeiro, que mantinham ou mesmo financiavam estudantes do Brasil na Europa, na França, em Portugal, né, na Itália, na Inglaterra, para estudar. E esses homens, eles voltavam ao Brasil trazendo toda uma bagagem intelectual para ser aplicada aqui, muitas vezes. E isso não fugiu à regra aos participantes da Inconfidência Mineira. Então, quem lê a documentação acabava se debatendo sobre a participação dos Estados Unidos
ou o interesse que se tinha em compreender a participação dos Estados Unidos como um mentor ideológico para os revoltosos de Minas Gerais. Então, no meu andar da documentação, eu acabei encontrando a documentação original, né, essas correspondências, né, porque nós, quando analisamos os documentos publicados nos autos de devassa da Inconfidência Mineira, a gente percebe algumas lacunas da documentação. E uma delas é a própria tradução dos documentos. Então, eu fui atrás desses documentos para verificar se tinha algo diferente. Porque quando eu passo a analisar as listagens dos escravizados, as listagens das propriedades de terras, os próprios depoimentos, eu percebi vários problemas de transcrição. Então, eram páginas que ao serem puxadas de um folho para outro, às vezes o transcritor, o que ele fazia? Ele pulava aquela página intermediária. E aí a gente encontrava os buracos dentro da documentação. Então, eu me interessei e falei, eu acho que eu vou dar uma olhada nessa documentação que tem a ver desses contatos, dessa ideia que nasce da independência dos Estados Unidos enquanto modelo para um processo de independência em Minas. E ao buscar essa documentação, eu acabei encontrando algumas outras, e ao ler o documento, depois de mais de 20 anos, 30 anos dessas transcrições, a gente percebe que não estava muito boa a tradução. Então, eu refiz algumas dessas traduções e esses novos documentos, as novas correspondências. Aí eu resolvi preparar isso como uma conferência. Logo na sequência, eu resolvi falar, eu vou publicar isso aí. Aí eu resolvi publicar isso num livrinho, né, pela editora Humanitas, lá da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP. Então, o livro nasce dessa curiosidade para verificar esses documentos, se havia erro de transcrição, ou mesmo de citação dessas referências. Aí você vai buscando, é aquele feeling do historiador, né? De querer olhar pelo buraco da fechadura, para querer estudar um pouco a vida privada, quem são essas pessoas, e começar a verificar se o que está escrito realmente condiz com o que a gente geralmente propaga, a gente divulga no dia a dia. Então, o meu interesse nasceu disso. Você é bastante humilde, você chama de livrinho, né? Talvez assim, por conta do tamanho, mas a gente pode chamar de livreto. Mas ele é de uma contribuição, né, muito grande, porque essa é uma questão, né? Eu estudo Estados Unidos, recentemente eu fiz uma pesquisa sobre como a independência do Brasil aparecer na Carta dos Pais Fundadores, e aí a gente vai encontrar referência para falar dessa relação Brasil-Estados Unidos nos primeiros anos, e a gente não encontra, né? E a questão, você traz mais luzes, mais informações para algo que aparece só na introdução daquele livro do Kenneth Maxwell, o livro de Tiradentes, né? Então, assim, é bem rápido que aparece isso e você traz uma contribuição ainda maior, né? Na verdade, você tem vários historiadores que já trabalharam com esses assuntos, mas é muito esporádico. É um pouquinho de informação aqui, um pouquinho ali, e eu resolvi, então, condensar essas referências desses autores, trazendo luz alguns questionamentos novos, algumas perguntas novas que eu fiz, né, que é o nosso ofício, é fazer novas perguntas, fiz uma nova leitura dessa documentação, então é uma contribuição aí que eu acredito que vai servir para a gente repensar um pouco essas relações dos Estados Unidos, ou como elas eram lidas com o nosso processo pré-independentista, se a gente pode dizer assim. Legal. Já que já falamos como você chegou no livro, vamos falar um pouco sobre o conteúdo, né? Eu já tive acesso ao seu livro, e eu vejo que você começa justamente trazendo para esse leitor, que talvez não tenha muito conhecimento do assunto, um pouco do contexto. Eu gostaria que aqui na nossa conversa você começasse falando disso, né? Um pouco da questão da independência dos Estados Unidos, como ela está chegando aqui, qual que era o cenário da relação entre os colonos aqui no Brasil com a metrópole, enfim, desse um panorama geral, né, desse final de século XVIII no Brasil e Estados Unidos. Bem,
apesar do processo de independência ser de meados, vamos colocar ali meados dos anos 70, a gente encontra realmente, em alguns documentos, não necessariamente só da Inconfidência Mineira, vem a se conhecer, o processo de independência americano vem se discutir apenas nos anos 80. Ficamos aí basicamente 5, 6, 7, 8 anos sem conhecer a fundo o que se passava nas 13 colônias, que se tornaram depois, né, os Estados Unidos. O que acontece? Os Estados Unidos, eles conseguem se tornar independentes da sua colônia, a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, e eles precisavam consolidar o seu processo de independência com um reconhecimento internacional. É aí que tem esses grandes pais fundadores, eles montam toda uma estratégia de reconhecimento desse processo independentista, encaminhando, por exemplo, cônsuls, né, missões diplomáticas para a Europa, para a Inglaterra, para a França, para negociar o processo de a consolidação desse rompimento entre os Estados Unidos, né, os Estados Unidos, entre aspas, e a Inglaterra. Eu vou chamar de Inglaterra, que é mais fácil. Tá? Mas o que acontece? Essas histórias, elas vazam, né, como a gente fala popularmente, as histórias vazam e todo mundo negocia, conversa sobre isso no Velho Mundo. O Thomas Jefferson, por exemplo, ele está na França como um desses negociadores. E a França recebe, a partir dos anos 80, né, uma leva muito grande de estudantes brasileiros, que não só se interessam em conhecer um pouco a história da Europa, mas eles querem beber o que mais se discute em processos de independência, das revoluções, da ideia de um iluminismo, né, daquela ilustração para trazer ideias de contestação à situação de se viver em colônia, né, as crises, as críticas que se tem. E essas ideias, elas vêm também com livros clandestinos, vêm sendo trazidas ao Brasil a partir dos anos 80. Nesse meio tempo, comerciantes brasileiros bancam os seus filhos, os seus parentes, os seus amigos, filhos dos amigos para estudar na Europa. Quando regressam, eles trazem essa ideia revolucionária ao Brasil, e essas ideias vão ser juntadas em debates, em cenáculos, em discussões literárias sobre o que acontece na América e também na Europa. Entre eles, você tem o José Álvares Maciel, que regressa da Europa, trazendo, por exemplo, um exemplar do livro das Constituições, né, a coleção das Constituições americanas. Os primeiros documentos escritos nos Estados Unidos com esse processo, essa ideia independentista, que não é a vigente até hoje. Depois ela tem uma reformulação 2 anos depois, né? Mas essa primeira versão ela chega pelo José Álvares Maciel e pelo José Pereira Ribeiro, que era um advogado que atuou em Mariana, cuja biblioteca é uma das mais significativas e um grande alicerce ideológico para se pensar essa crise, essa crítica ao sistema colonial no Brasil. Então, vem 2 exemplares. Nos anos de 88, quando começa essa discussão, esses livros servem como uma propaganda de como que se pode tornar independente uma região da sua colônia, da sua metrópole, desculpa. Então, o que é importante a gente pensar nessa relação europeia desses fundadores, né, do processo de independência? Eles estão pensando em consolidar a sua independência na Europa. Essa ideia ela é discutida nas reuniões, eles se encontram com outros diplomatas, essas ideias são divulgadas, as pessoas falam, isso leem, escrevem, é publicado esse documento constitucional, essa primeira versão constitucional da documentação dos Estados Unidos na Europa, de maneira clandestina, né, que vem e circula na Europa. Então, a versão do José Ribeiro vem da Inglaterra. A outra que chega no Brasil, que vai parar na mão do Tiradentes, vem da própria França. Então, essas ideias vão circulando, e esses caras estão ali, servem de modelo, de exemplo,
Fala, olha, se eles conseguiram, por que a gente também não pode pensar em um processo de rompimento dos nossos laços coloniais? O problema é claro, né? Naquele contexto, a Europa está muito mais preocupada no final dos anos 80 com a sua própria base de sustentação, por causa do avanço napoleônico, né? E os Estados Unidos está muito mais preocupado com a sua consolidação do que eles pensam com a América Latina, que é hoje nós chamamos de América Latina. Estão nem aí para o que está acontecendo. Eles têm que consolidar a sua independência, fortalecer e unir o seu território, e depois eles veem o que dá para os outros, né? No caso da gente, a gente leu o processo de independência, depois provavelmente vamos discutir isso, né? Ele leu esse processo de independência de uma maneira mais radical do que alguns desses grandes intelectuais, diplomatas americanos liam, né? Leram e interpretaram, né? Bom, e aí você está falando então dessa circularidade de ideias, né, de redes clandestinas que existiam, de fato salões literários, até mesmo os salões de divertimento que tinham na França, eram lugares onde, né, circulavam essas ideias. O Benjamin Franklin tem um papel bastante importante no comecinho ali, 1776, porque ele é um desses diplomatas que é enviado, como você disse, com a declaração, né, na tentativa de angariar o reconhecimento da França. Agora, qual que é a semelhança que esses sujeitos, esses brasileiros, né, ainda não brasileiros, né, mas o que eles veem nos Estados Unidos que eles acham que pode ser um caminho viável? Quais são as interpretações que eles tomam emprestado? A ideia de república ou não? A questão do abuso imperial na cobrança dos impostos? O que os aproxima para olhar, tudo bem, né? A primeira experiência de independência, isso por si só já seria algo que traria, serviria de exemplo, mas para além disso, existem algumas outras questões que eles entendem que pode ser um caminho para se desenvolver aqui no Brasil? Lembrando, né, os Estados Unidos serviu como um modelo para várias regiões da América. O Brasil é mais uma dentre outras que querem tornar-se independentes. Então, no caso brasileiro, o que eles leram? Primeiro, a ideia republicana. Que eles leiam isso nos livros dos filósofos franceses, aquela coisa toda. Mas eles não tinham visto isso acontecer realmente, de uma colônia romper os laços com a sua metrópole. Isso é uma questão importantíssima. Esse republicanismo, a participação, por exemplo, de se criar assembleias regionais, né? Senados locais, São João del Rei, Ouro Preto, e tanto, são 7, né? Tem um momento que eles falam em 6, depois eles falam em 7, né? Com o rompimento de Portugal, eles vão comercializar com qualquer região que quisesse manter ligação direta com eles. Isso era algo totalmente não permitido. Nós estamos num momento na qual se diz, né? Na verdade, a gente sabe que os novos estudos de história não apontam isso, mas nós vivemos sobre um pacto colonial, na qual o Brasil só pode comercializar os seus produtos diretamente com a sua metrópole. E a metrópole comercializa com a gente, trazendo o que eles acham por bem, para sustentar economicamente, para a gente sustentar economicamente eles nos encaminham o que é possível para fazer essa galinha dos ovos de ouro brotar cada vez mais ovos de ouro, né? Sair mais ovos de ouro. Mas a gente sabe, por exemplo, que esses homens discutiam isso, esse processo de rompimento. Só que, imagina, eles estão isolados no Centro-Sul. Então, eles esperavam o apoio do Rio de Janeiro e de São Paulo. Isso era importante. Ou seja, aquele processo de unificação de regiões, como foi com as 13 colônias. Então, eles leram isso, eles leram esse rompimento, a fundação de assembleias, a forma como seria pactuada a presidência. Era algo inimaginável até aquele momento. Você tem um presidente
que o primeiro seria o Tomás Antônio Gonzaga, até pela erudição, pelos estudos, pelo conhecimento de direito, de justiça, entre aspas. De repente, surgiu um delator no meio, né? Que é o Silvério. Sim. Agora, aqui a gente está pensando como esses brasileiros, entre aspas, né, que eles tomaram de emprestado do processo americano, e ao mesmo tempo, como você mesmo disse, uma das grandes questões dos Estados Unidos, isso já pensando até mesmo pós-independência, ali 1781 em diante, apesar da independência formal ser 1783, desde 1781 ele já tem uma confederação razoavelmente organizada. Qual que era a visão que os americanos, né, tinham em relação ao Brasil? É, e de que maneira uma independência poderia ser positiva para eles? Na verdade, é muito interessante isso, porque os Estados Unidos, eles se interessaram talvez em apoiar um processo independentista no Brasil. Eles dizem isso. O próprio Jefferson, quando fala com o João Maia, né, que é um desses correspondentes brasileiros na Europa, que se encontra em 1786 na França, no sul da França, ele mesmo fala, olha, eu estou falando, eu, Thomas Jefferson, um representante de Estado, mas o que eu estou te falando aqui, das várias cartas que eles trocaram, falando, é uma interpretação minha, é um interesse meu, que nós deveríamos, sim, apoiar o seu processo de independência. Mas esse apoio não significa um apoio militar. Como, muitas vezes, eu tenho essa dúvida, né? Eles estavam muito esperançosos de um apoio militar. O problema é que não teria isso. Tanto que em uma das correspondências ele fala, olha, o Brasil ele é formado por mais de 20 mil militares, você tem, né, o governo tem esse aporte, o problema é que esses grupos estão cada um num ponto. E se eles forem derrotados ou se unirem a nós, dificilmente vai ter uma segunda oportunidade de defesa. Porque até Portugal armar uma nova armada grande e trazer para cá é inviável. O problema é conseguir uma armada que sustente. É o primeiro embate, o que nós não tínhamos nas Minas Gerais. Os grupos que tem são muito poucos em relação à quantidade de oficiais que representariam, que defenderiam o Império Português. Então, esses homens, por exemplo, quando discutem esse processo independentista, como nos Estados Unidos, falam, nós apoiamos. Mas qual é a ideia dos Estados Unidos? Essa é a grande questão. Eu encontrei alguns documentos que falam, a gente quer utilizar o litoral brasileiro como um entreposto de abastecimento para pescar baleia. É isso que nos interessa. Nós queremos pescar baleia e nos facilitar, porque o cara vem do norte, ele para no Brasil para poder também fazer aquele périplo africano, dar aquela volta na África para ir comercializar onde? No Oriente. Ou, dali, se precisar, dependendo da corrente marítima, que eles também estão de olho nesse comércio maior, vai que dá uma zebra e ter que descer, né, que você sai do Mediterrâneo e você tem que passar mais ou menos para chegar na Flórida, que seria aquela linha reta. Se você pegar algum vento ali e te levar para o Caribe, do Caribe descer, eu tenho o norte do Brasil. O litoral norte, aquele norte caribenho, né, que a gente falaria assim. E aí? Eu não posso atracar. Eu tenho que ter uma parceria. E esses contatos dos brasileiros interessava isso a eles. Eles queriam utilizar o Brasil como um entreposto. É nada mais do que isso. Tanto que eles negociam, nós temos cartas do Senado americano tentando negociar com Portugal o acesso aos portos brasileiros. O que Portugal nunca aceitou e não aceitou de jeito nenhum. Por quê? Porque imagina, você chega aqui, essas pessoas falando sobre o que aconteceu lá nos Estados Unidos para servir de exemplo e modelo. O cara não vai aceitar, não vai querer que... É aquela coisinha você vai ser picado. Olha, se ele conseguiu, eu também consigo. Os Estados Unidos estava muito mais interessado em consolidar o reconhecimento internacional por parte dos europeus,
Portugal, a França, a Inglaterra, e fazer parcerias econômicas, porque eles falam isso. Na correspondência do Senado americano com esses grandes líderes em Portugal, por exemplo, e na Inglaterra, o que eles querem é consolidar o processo de exploração colonial. Ou seja, que produtos eu posso vender para vocês e que produto vocês podem nos vender. Não como em tarifas igualitárias, né, como quer o Trump. Mas você tem as taxas ali para serem negociadas. O que esses ministros portugueses negociam com os americanos, a lista de produtos que é enorme e as taxas que vão ser cobradas de importação. O mesmo os Estados Unidos está fazendo com a Inglaterra e mesmo com Portugal. E aí Portugal recebe também, junto da documentação, olha, eu teria interesse em utilizar o litoral brasileiro para poder fazer a pesca da baleia, para utilizar como uma área de abastecimento. E Portugal se nega, tanto que se nega que o tratado entre eles demorou mais de uma década para ser firmado, porque eles não aceitavam nenhuma imposição que tivesse a ver com o Brasil. Só quando Thomas Jefferson assume, no segundo, parece que é o segundo mandato, se não me falha a memória, mas entre o final do primeiro para o segundo mandato, que ele faz consecutivo, né, que eles conseguem firmar a documentação do acordo com Portugal, me parece. E o que aconteceu? É isso mesmo. Do impacto que seria a divulgação do processo de independência dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, no fundo, os caras não estão interessados em Minas Gerais. Eles sabem, eles escreveram sobre isso. Aqui é uma terra de ouro, esse ouro pode ajudar, mas eles não querem isso. Na verdade, eu até fiquei muito frustrado quando escrevi o livrinho, que eu pensei que eu ia encontrar isso, essas discussões. Olha, vamos ajudar. É o que os Estados Unidos está querendo fazer na Ucrânia, por exemplo. Vamos ajudar você a manter-se enquanto um país, mas eu vou explorar os seus recursos naturais. Eu até pensei que seria alguma coisa, ó, nós vamos, mas eu vou te ajudar e você vai nos direcionar um pouco de ouro, né? Prata não, mas a prata pode servir na moeda de troca do ouro, né? Nesse Cone Sul. E até pensei que tinha umas coisas assim, mas eu não encontrei nada. Por quê? Porque não tem interesse. Nós podemos apoiar, mas o foco, na verdade, é o cara apoiar esse processo independente. Mas estavam de olho no Rio de Janeiro também. No comércio com o Rio de Janeiro como um entreposto. Nada além disso. Isso é algo totalmente diferente. A gente não pensa isso. A gente pensa, eles são os exemplos para o rompimento dos laços, mas não necessariamente o exemplo econômico para isso. Não tem. Bom, não sei se eu respondi. Eu queria saber. Não, respondeu, claro. E isso bate com a documentação também que eu pesquisei, porque a minha ideia era, no capítulo de livro que eu fiz, era voltar até a Inconfidência, né, até a Conjuração Mineira, para saber se eu encontrava já ali coisas, e eu não achei. Então, quando eu fui trabalhar a questão da independência, é só a partir que começa a aparecer de maneira mais clara, é quando Dom João vem para o Brasil, que é quando o Rodrigo Coutinho vai estabelecer o acordo com os americanos. E é isso mesmo. E o que a gente encontra antes disso? A gente encontra eles querendo acesso aos portos do Brasil, só. Eles querem saber se Portugal deixa eles terem um comércio direto com o Brasil. Isso é negado constantemente. Tem até um documento do John Adams falando sobre isso. Né? Então bate muito com isso. Né? E é importante a gente pensar, né, nessas coisas que aconteceram entre 1786, que é quando Jefferson se encontra com Vendek, e 1808, né? Teve uma Revolução Francesa, a expansão napoleônica. Portugal ficou ali na sinuca de bico, que ela não podia assumir nem o lado inglês, nem o lado francês. E aí os americanos queriam se aproveitar disso também, né, para ver se os portugueses ficavam com nenhum dos dois e assumissem o lado deles, o que poderia prejudicar a relação deles com Portugal, né? Agora, a gente tem falado aqui então de ideias, de como esses sujeitos leram, né, interpretaram
o processo de independência dos Estados Unidos, do ponto de vista, entre aspas, né, brasileiro. Ah, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre algo que você já nos indicou aqui, que essa tentativa de participação, ou melhor, de trazer os Estados Unidos para o processo de independência de Minas Gerais, não é uma coisa que ficou só no campo das ideias. Houve, de fato, uma tentativa formal de trazer os Estados Unidos. Explica um pouco melhor essa história. Como se desenvolveu essa questão? Na verdade, trazer esses Estados Unidos para cá foi recuperar as ideias da coleção das leis independentistas. Então, por exemplo, o Tiradentes, ele pegava aquilo, a estratégia é excelente. Tiradentes pegava o livrinho que ele ganhou no Rio de Janeiro, logo com a chegada, né, do Álvares do Maciel. Maciel dá o livro de presente. Tiradentes andava com um dicionário e o livrinho, esse livro das leis americanas. Né? Então ele chegava, por exemplo, eu sou o Tiradentes, você é um entusiasta no processo de independência. Eu falo, Marcos, olha esse livro aqui, aí mostra, né, aquela coisa toda, aquela conversa. Você poderia me ajudar a ler aqui, a traduzir um trecho? Aí, lógico que ele não é burro, né? Extremamente esperto. Ele já tem os trechos que ele quer, os trechos justamente mais revolucionários. Aí ele abre principalmente em algumas determinadas páginas, e ele vai lendo junto com a pessoa e vai traduzindo. Aí ele vai explicando, eles vão conversando. Olha, tá vendo? É o direito colonial de romper os laços com a metrópole. E aí aquelas ideias vão circulando. É assim que os Estados Unidos chegam. Então você tem, por exemplo, todo o processo de leitura, não só dele, mas dos outros, dessas situações. Então você pega, por exemplo, a coletânea das leis constitutivas, né? O Álvares Maciel dá para o Tiradentes em 1788, quando ele volta, e aí ele coloca lá e sai divulgando essas ideias. Então, os Estados Unidos aparecem ali. Olha o exemplo, olha como a gente pode romper contra os impostos. A luta deles é contra os impostos. Eles não se negam a pagar os impostos. O que eles estão reclamando no momento de crise econômica, proporcionada pela diminuição da produção aurífera, não é? Que é o chamariz de Portugal aqui. Eles querem receber a todo custo, né, o dinheiro da extração mineral. São 100 arrobas por ano, e tem que ser. Isso é muito dinheiro, é muito ouro, né? Sendo que cada arroba são quase 15 quilos. Então, no final, a dívida tem que estar na casa de 1.500 quilos de ouro por ano. Então, ao longo dos anos 60, 70, 80, a produção vem diminuindo. Por que vem diminuindo? Porque o ouro superficial, que é o ouro que se encontra no começo das minas, ele acaba. Você tem que ter uma tecnologia de mineração de subsolo, o que só vai aparecer nas minas novamente no século XIX, quando as companhias inglesas vêm, investem nas Minas Gerais. Antes, não. Então, a produção ela vem caindo. E a coroa não entende isso. Ela fala, não, isso é sonegação, é isso, aquilo. Então, esses mineiros leem a luta contra a cobrança exacerbada de impostos nos Estados Unidos como um exemplo a se fazer aqui também. Então, por exemplo, a gente não sabe como deveria ser a Constituição que estava sendo montada pelo Tomás Antônio Gonzaga, pelo cônego Luiz Vieira da Silva, pelo Alvarenga Peixoto, pelo Cláudio Manuel da Costa, são os grandes intelectuais desse momento, envolvidos na Inconfidência Mineira. A gente sabe que estava sendo escrito, mas no momento que a repressão começa, em 89, a partir de março, abril de 89, a primeira coisa que esses caras fizeram é rasgar os papéis, tocar fogo e acabou. Mas a gente não tem a materialidade do evento, porque a Confidência nunca aconteceu. Ela foi delatada antes de surgir o movimento rebelde. Mas as ideias ficaram. E as ideias foram anotadas nas cartas de denúncia,
Elas apareceram nos depoimentos para poder julgar a culpabilidade de cada um daqueles envolvidos. E vários disseram, olha, eles liam, eles discutiam esse processo independentista, eles reclamavam da situação de exploração colonial. E aí isso ficou. Então, os Estados Unidos vai ser lido nesse contexto aqui, como um exemplo a ser seguido contra a cobrança exacerbada de impostos. Por exemplo, eu tenho por mim que o Tiradentes, em vários momentos da sua fala, quando ele fala, eu quero restaurar a ordem, né? Ou seja, ele quer que se reequilibre as forças econômicas aqui na capitania. O Tiradentes, eu vou ser muito sincero, eu acho que ele é menos republicano do que os outros. Não é? Mas ele era o responsável por matar o governador e dar início ao movimento. E aí entra outra questão que eu coloco. Ora, se ele é o personagem central para dar o estopim do movimento, para começar de vez, assim que a derrama fosse decretada, que é a cobrança desses impostos em atraso de maneira forçada, por que o Tiradentes está no Rio de Janeiro? Ele foi preso no Rio de Janeiro? Ele não foi preso em Minas. Ou seja, alguma coisa está esquisita nesse meio. Ora, o Tiradentes está no Rio de Janeiro, que é que eu explico e falo isso, já em alguns outros trabalhos também, ele está no Rio de Janeiro tentando dar um golpe de mão, um golpe militar no Rio de Janeiro, para matar o vice-rei, para tentar começar o movimento rebelde pelo Rio de Janeiro. Nós temos os depoimentos. E ele, no final, quando ele é preso, ele fala isso categoricamente. Os cariocas eram frouxos, que não quiseram aderir a esse processo que iria separar Minas Gerais, Rio de Janeiro e provavelmente São Paulo. Porque nós tínhamos militares paulistas envolvidos também no Rio de Janeiro. Mas a gente não consolidou esse processo. Uhum. Agora, uma coisa que você mencionou, para isso ser possível, seria preciso também contar com um exército mais ou menos organizado. Se não um exército, pelo menos um grupo de milícias e tudo mais. E isso também era algo que eles viam nos Estados Unidos, né? A possibilidade dos Estados Unidos ajudar com homens para fazer com que isso tornasse possível. É daí que nasce a ideia de ir atrás do Thomas Jefferson lá na França para enfim, tornar o negócio mais sério? Duas coisas. A ideia desses comerciantes era tentar fazer um livre comércio com os Estados Unidos, e segundo, o apoio dos Estados Unidos, e desse apoio poderia render um apoio militar. Por isso que quando tenta se dar início no movimento, o grupo está no Rio de Janeiro. Tiradentes está no Rio de Janeiro. Para tentar sair de lá. Esperava-se, mas nunca teve esse apoio. Como em alguns depoimentos fala que a França poderia apoiar. É difícil. A França, coitada, está sofrendo. Alguns meses depois da Inconfidência, desse início da repressão da Inconfidência, até uma Revolução Francesa, eles estão preocupados muito mais com a situação deles do que qualquer outra coisa. E não só isso, eles também estão preocupados com a situação que está acontecendo, os debates, as discussões na América Latina, o que seria a América Hispânica, a América Latina também, que eles estão querendo, as colônias deles também estão tentando, estão querendo apoiar o apoio dos Estados Unidos, eles esperavam o apoio francês também, independência, o que não acontece. As lutas vão ocorrer no século XIX, mas por umas outras situações. Né? Agora, aqui não. Eles esperavam esse apoio, o que não aconteceu. O sonho desse apoio americano se concretiza, porque, primeiro, quando ele é pressionado para saber, aí nós vamos, literalmente, nós vamos ou não vamos apoiar o Brasil? A resposta do Congresso americano é categórica. Não. Por quê? Porque o nosso interesse é firmar acordos e parcerias comerciais com Portugal. Até porque navios americanos sofriam ataques na costa africana e eram os navios portugueses que defendiam contra os berberes, né, aquela coisa toda, os navios americanos. Então, eles queriam essa parceria
acordos econômicos, de compra de produtos e venda de produtos, e também da defesa e a segurança dos mares. Então, o Brasil seria, entre aspas, apenas um local de entreposto, inicialmente. Olha, eu não encontrei, em nenhum momento, né, nada que confirmasse esse interesse americano pelo processo de separação das minas. Eles pensam se não. Isso a gente encontra na documentação. Daí a ideia do mapa, né, da capa do livro, né, que é essa América integrada. Eles pensam na América enquanto América portuguesa, e não enquanto um espaço específico do território brasileiro, que no caso é as Minas Gerais. Eles querem mais esse centro-sul, né? Então, essas relações, elas são muito tênues, né, nessas análises, né, da correspondência. E o interesse é lá, eles estão na parte norte do globo, do meio para cima, não estão do meio para baixo. E nós estamos justamente do meio para baixo. E a repressão aqui também foi forte depois, com as tropas portuguesas que estavam radicadas no Rio de Janeiro subirem para fazer a defesa de Minas, né, para impedir qualquer outra tentativa independentista lá, que não aconteceu, mas estava na flor da pele, né? Qualquer momento poderia, e se pensava isso, poderia estourar aquele barril de pólvora, né? É muito interessante que os Estados Unidos quer dizer, talvez tenha sido a primeira, mas não foi a única vez que os Estados Unidos negou essa ajuda aos brasileiros, né? Depois a gente vai ter em Pernambuco a mesma coisa acontecendo. E tem um pouco a ver com a própria dimensão que eles entendiam de não se envolver nos problemas europeus para não entrar em mais dívidas, para não ganharem novos inimigos, justamente pensando que eles ainda estavam num processo de consolidação. Agora, o que eu acho interessante, e se você puder falar um pouco mais sobre essa questão da documentação, é que boa parte do que a gente sabe sobre o encontro do Thomas Jefferson com o Vendeck, né, que é pela correspondência do Thomas Jefferson contando para o secretário do exterior, que era o John Jay na época, né, desse convite que ele teve para conhecer o jovem entusiasta da independência americana. Mas ele escreve também dando vários detalhes. Então, assim, acho que essa conversa foi mais do que uma horinha ali, né? Porque ele escreve falando, olha, quantos soldados o Brasil tem, o que se... quais são o que é cultivado em tais regiões, qual é a produção de ouro. Então parece que a gente sabe da conversa, por conta dessa relação diplomática do Thomas Jefferson enquanto ministro dos Estados Unidos na França, prestando contas, né, para o seu chefe, digamos assim. Mas isso demonstra que ali a conversa durou algum tempinho, não? Na verdade, o Vendeck, que é o pseudônimo do João Maia, né? Uhum. Eles começam a trocar correspondências, né? E entre nós, num francês horrível, dificílimo de ser lido, né? A sorte que a correspondência americana, que também está no inglesinho triste, tá? Não, desculpa a sinceridade, né? E é difícil, nossa, é uma leitura difícil, né? A letra, pelo menos a letra é boa, que uma das dificuldades que nós pesquisadores temos quando mexemos com manuscrito é a letra de quem escreve. Pelo menos a letra dos dois são boas, né? Então, começa assim, olha, eu gostaria muito de falar sobre, para você, me encontrar com você, se for possível. Só que o Maia, ele, com problema de saúde, ele não consegue ir a Paris, ele está no sul da França. E aí, o Thomas Jefferson, ele tem uma viagem ao norte da Itália e desce, né, todo o país, ele atravessa o país e se encontra com João José Maia e começam a conversar sobre essas situações. Eles se encontram, né, em um hotel no sul da França, né, e
Há toda uma ampla discussão sobre a situação brasileira, e depois o Thomas Jefferson, que está indo ao norte da Itália, né, ele escreve sobre essa reunião que ele teve com o Vendeck e encaminha aos Estados Unidos. E lá o John Jay lê o documento, apresenta isso ao Congresso, fala, né, olha, veio isso, tem esse interesse porque o Vendeck diz, tem um interesse, eu represento grupos de comerciantes brasileiros radicados no Rio de Janeiro. Isso é 1786. Não é? Na verdade, isso também causa um hiato, porque as discussões da Inconfidência, a gente encontra na documentação uma coisa muito díspare, né? Quando que começou a se discutir esse processo que nós chamamos de Inconfidência Mineira? O cônego Luiz Vieira da Silva aparece citado no processo, já discutindo sobre a situação de independência dos Estados Unidos desde 1781, por exemplo. Mas o auge das discussões acontece a partir de 87. Não é? Em 88, com o Tiradentes subindo as minas com o livro. E quando ele desce as Minas Gerais, ele leva de Minas para o Rio, ele desce com o livro também. Né? A coleção das leis, né, americanas. E depois, quando ele está na iminência de ser preso, ele entrega a um porta-estandarte militar o livro e pede para ele levar o livro de volta para as Minas. Ele já, basicamente estava sabendo que já estava sendo procurado, e para tirar qualquer prova subversiva a ele entrega o livro e o livro volta para as Minas Gerais. A única materialidade que se tem do que acontece nos Estados Unidos é isso aí. Aí você fala, mas e o Maia tem contato com as ideias dele, né? E eles se conheciam, porque eram estudantes na França, principalmente, ou eles se conheciam, trocavam informações no dia a dia, e aí, quando o rapaz volta, né? O Maia agora me fugiu o nome dele, aliás. A cabeça, de vez em quando, faz a gente esquecer. Quando o participante da Inconfidência volta e tem essa reunião com Tiradentes em 1788, que entrega o livro a ele, aí que as ideias dos Estados Unidos surgem de uma vez. Os Estados Unidos o Tiradentes ficou encantado com isso. E aí, quando ele sobe de volta às Minas, né, com o Álvares Maciel, que o Maciel depois ele vai fazer parte da corte do governador, né? E ele conversa, ele andava pelos bordéis, nas ruas, falando sobre o processo de independência, tanto que um dos apelidos dele era o Liberdade, a ideia de libertar as Minas do jugo colonial, né? E é muito interessante. E ele se reproduz em toda hora essa fala de se criar assembleias, de se discutir um processo republicano. Mas quando está no auge dessas discussões, que é uma coisa muito interessante também, os personagens se separam. E aí o movimento diminui. Por isso que o Tiradentes acaba vindo ao Rio de Janeiro, para tentar ver se ele retoma esse processo separatista aqui. E no sul de Minas, você tem algumas pessoas tentando querer começar a revolta de lá, mas já está bem fraquinho. Quando o Silvério dos Reis denuncia, em março, o movimento já está para lá, que já não existe quase nada, né? Dificilmente aconteceria, mesmo com a decretação da derrama, eu tenho por mim, seria muito difícil mobilizar. Você tinha uma ou outra pessoa, você fala, mas não tem pessoas. Não tem. Mas você pega, por exemplo, Francisco Antônio de Oliveira Lopes, ele é o capitão, né? Então vai uma parte da sua milícia, do seu grupo de milícia. O Silvério dos Reis, ele prometeu 200 cavaleiros, armar 200 pessoas para apoiar o movimento. Você tem, por exemplo, uma sátira que circula pós-Inconfidência Mineira, que fala que o Silvério dos Reis é o responsável, não é? Que é o Pasquim do Calhambal, que ele é o responsável por criar essa ideia de separação. Maravilhoso, maravilhoso, muito legal. O André,
E no final o que a gente sabe é que os Estados Unidos não teve interesse, como não tinha desde o começo, e ele estava muito mais preocupado que isso pudesse atrapalhar os seus negócios com Portugal do que qualquer outra coisa, né? Na verdade é isso mesmo, né? Estados Unidos, eles estão preocupados com eles, até porque o território, eles estão há os conflitos internos. A Sim. própria documentação utilizada pelo Tiradentes, eu comento isso no livro, é aquela primeira versão das leis constitutivas. E depois elas vão ser discutidas durante 2 anos, até ter uma nova versão, muito mais moderna. E eles estão, os Estados Unidos também está brigando entre eles ali dentro. Né? Em nenhum momento os Estados Unidos discutem, vamos apoiar. Não, eles têm muito mais situações internas a resolver do que a gente achar que eles vão nos apoiar. Tem gente que acreditou, mas não foi para frente isso. Uhum. Não tem nada materialmente que comprova esse apoio. Nós não temos. Provavelmente, o próprio Thomas Jefferson ele fala isso. Eu achei interessante, mas eu vou levar o meu país e o meu país que vai decidir em assembleia. Quer dizer, ele já tirou o cavalo da chuva ali. Ele falou, olha, dificilmente vai ter apoio. Nossas questões são outras. Eu estou tentando primeiro consolidar o meu processo, que demorou anos para consolidar o processo de reconhecimento da independência americana. Tanto que eles ainda fizeram acordos com a Inglaterra, aquela coisa toda para conseguir. A mesma coisa do Brasil. O Brasil, quando vai se tornar independente, mais do que ninguém, você sabe também, você mexe com esse período do século XIX, teve que pagar pela independência, né, assumindo todas as dívidas portuguesas, depois começa, aí os Estados Unidos apoiam, lógico, já pensando nesse processo de exploração, de contatos econômicos aqui. Mas isso, depois que eles já consolidaram esse processo de união nacional, o que não tinha naquele momento da Inconfidência. O maior problema que eu acho é o seguinte, a ideia era boa, mas o contexto histórico para aparecer as ideias da Inconfidência, da conjuração, não foi propício. Conflitos na Europa, conflitos na América, vão ter que fazer tudo por si. Sim. E você mencionou, olha, se a gente for pensar na história dos Estados Unidos, né? Em 1786, que é o ano que o Vendex se encontra com Jefferson, lá começa a rebelião de Shays, que vai dar origem à discussão da Constituição, que vai fazer com que os Estados Unidos passem de uma confederação para uma federação, né? Então, nesse processo aí, e essa rebelião de Shays é apenas a mais famosa de outras que estavam acontecendo também, né? Questionando justamente a organização dos Estados Unidos em forma de uma confederação. Então, eles também estão. Quando a conversa acontece, os Estados Unidos é uma confederação, sem que ninguém soubesse ainda, mas há 2 anos de formular uma nova Constituição, né? Então, de fato, os Estados Unidos ainda não estava pronto para ser isso que eles esperavam, né? Não. E o Brasil também, o que lia também já estava fora de moda. O que se discutia aqui também já não tinha mais lá. Isso é uma coisa também interessante, porque lá acabou mudando bem nesse meio também. 1786, 88, 89, que está consolidando, mudando as leis. Os estados com a sua própria Constituição, antes de apoiar de vez uma nacional. Não tem. Nós não temos. Não temos. E o documento que circula, ele fala da confederação, e isso foi a pensada republicana, confederada, do que não tem, que já não se sustenta mais para eles, e nem aqui se sustentaria, porque você vai ter assembleias, né, províncias, senados locais, numa capitania isolada, que de qualquer lado poderia ser atacada. E a minha leitura que eu faço do Thomas Jefferson é a mesma que você. Ele mandou aquele famoso boa sorte no rolê, né? Pô, super legal sua ideia, mas vai na fé aí, Deus te abençoe. Se der certo, vocês voltem a falar comigo.
Aí depois, se der certo, eles conseguirem tudo, aí a gente negocia acordos comerciais. Perfeito, é isso mesmo. Ô André, quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite para participar aqui do canal. Nós estamos aí à véspera da comemoração do feriado de Tiradentes. E essa entrevista veio bem a calhar, ainda mais com o seu livro. Quero desejar sucesso. E para quem chegou até aqui, eu já vou ter dado esse recado antes também. Eu vou deixar o contato do André na descrição para que vocês possam adquirir uma versão do livro também para vocês. Ele não sabe ainda, mas eu vou encomendar 2 livros com ele para sortear para os membros aqui do canal. Então, quem for membro do canal vai também participar do sorteio para ter acesso a esse livro do André. Valeu, André! Muito obrigado pela oportunidade, Marcos. Estou às ordens aí para futuros bate-papos sobre os Estados Unidos e assuntos outros, né, de história. Um prazer. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Até mais, valeu. E aí, gostaram da conversa? Muita informação legal. Essa é uma questão que geralmente vem realmente à tona quando a gente começa a estudar a independência dos Estados Unidos e a gente passa a se questionar sobre como ela teria influenciado, né, entre aspas, outros movimentos independentistas ao redor do mundo. Nós sabemos, por exemplo, da influência que ela teve para as independências da América Espanhola, mas também para o desenvolvimento da Revolução Francesa. Já falei isso, inclusive, em outra oportunidade aqui no canal. Se você chegou até aqui, é sinal de que você gostou do vídeo, então não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e considere se transformar em um membro apoiador aqui do canal. Beleza? Nos vemos no próximo. See ya!